Celebração em homenagem a antepassados. Palavras de Meishu Sama. Importância das publicações messiânicas. Publicado no livro Evangelho do Céu. Ensinamentos de Meishu Sama. Importância das publicações messiânicas. Todos os artigos são, de fato, muito bons. Não apresentam ponto algum passível de contestação. Como, porém, os escritos messiânicos constituem um obstáculo poderoso à ação dos Jashin, eles fazem de tudo para impedir que sejam divulgados. Além disso, essas entidades malignas têm um enorme temor ao sofrimento que lhes causa a leitura de qualquer assunto referente à messiânica. Frequentemente, pessoas vítimas de encostos confessam, após terem sido libertadas, que não gostavam de ler os ensinamentos. Um bom método, portanto, para testar se alguém com problemas tem ou não encosto de Jashin, consiste em deixar as publicações messiânicas no lugar bem visível dentro da casa. Se a pessoa as pegar e ler, é sinal de que está livre. Caso as ignore, não cometo erro algum em afirmar que está sendo influenciada pela ação desses seres malignos. De outra parte, percebo também que os Jashin estão travando uma luta constante, numa guerra invisível e diária, desde que comecei a escrever A Criação da Civilização. Como é um livro profundamente temido por essas entidades, elas mesmas colocam inúmeros impedimentos para que eu não possa completá-lo. Daí a razão de me considerar um soldado num campo de batalha. Até pessoas da minha família, embora não tenham a intenção, me atrapalham, pois são usadas pelos Jashin para obstruir o meu trabalho. Recentemente, ocorreu uma pequena melhora, mas no começo não encontrava meios para fugir desses obstáculos. Como Deus não quer os seus filhos vivendo num ambiente de discórdia, mas deseja para todos a verdadeira felicidade e muita sabedoria, com certeza vou ter condições de completar a criação da civilização, que juntamente com as demais publicações messiânicas, trará grandes benefícios para toda a humanidade. A causa das doenças mentais. A principal causa das doenças mentais é a falta de circulação de sangue na cabeça, ou seja, a anemia cerebral. Esse mal ocorre devido ao acúmulo na nuca de toxinas, as quais pressionam a veia que leva o sangue para o cérebro. Nesse estágio, a pessoa passa a sofrer de insônia e, devido às muitas noites sem dormir, começam a surgir distúrbios mentais. Mas não é só o lado físico o responsável por tais problemas. Como já escrevi anteriormente, o ser humano é composto de corpo e espírito, que não podem ser analisados separadamente. O sangue, na verdade, é a materialização do espírito. Por isso, a falta dele na cabeça, principalmente na parte frontal, enfraquece espiritualmente a pessoa, facilitando o encosto de entidades inferiores, que se aproveitam dessa fragilidade para dominá-la e provocar conflitos. Quando alguém não consegue mais dormir, é porque está sendo incessantemente atacado por inúmeros pensamentos, relembrando assuntos diversos do passado ou imaginando situações futuras, induzido pelo secundário, que propicia condições para que outros espíritos de animais encostem e se alojem, principalmente no topo da cabeça, local que apresenta o vazio devido à falta de sangue.
Quanto mais tempo a pessoa permanecer nesse estado, maior será o domínio dessas entidades negativas, que têm como objetivo levá-la à loucura. Ao se ministrar jorei na nuca, dissolvem-se as toxinas que estão solidificadas nessa região. Como consequência, melhora a circulação na cabeça e, ao mesmo tempo, ocorre um enfraquecimento do espírito encostado que vai murchando até perder totalmente a força. Por outro lado, quando o sangue já está circulando plenamente, o espírito primordial fica vigoroso, o que impede o encosto de entidades negativas. Vou citar um exemplo para elucidar bem essa questão. Se o indivíduo apresenta 100% de circulação de sangue na cabeça, não ocorre nenhum perigo de sofrer qualquer tipo de encosto. Mas se o sangue circula a 90%, já oferece chance para essas entidades negativas se aproximarem. E conforme a insuficiência circulatória vai aumentando, maior será o risco de ataques de espíritos inferiores. Até 40% de falta de sangue eu considero uma situação sustentável. Mas, ao ultrapassar 50% de anemia cerebral, chega-se a uma zona de perigo. Nesse estágio, o encosto domina totalmente a pessoa, manipulando seus desejos, fazendo-a provocar tragédias irreparáveis. Esses espíritos que se encostam são, na maioria das vezes, de animais. No Japão, é mais comum ocorrer encosto de raposa, em primeiro lugar, seguido de texugo. Menos frequentes são os encostos de espíritos de tengu, cobra, cachorro, vaca, cavalo, pássaro, etc. Creio que no Ocidente o processo é mais ou menos semelhante. É importante notar que existe também uma oscilação quanto ao volume de sangue que chega ao cérebro ao longo do dia. Essa ocorrência torna as pessoas imprevisíveis. Podem então às vezes estar bem e de um momento para o outro ficarem pálidas e principalmente sem circulação na testa. Esses sintomas as levam ao estado de agressividade, fazendo-as ofender os demais, criando situações de conflito, numa mudança total de personalidade. O choque como um fator agravante. Mesmo que as pessoas tenham um quadro considerado aceitável de anemia cerebral, oscilando entre 20% e 30%, se receberem um forte choque mental, como por exemplo um susto, essa insuficiência sobe para 50%. Nesse momento, a pessoa perde totalmente o controle, levando até os mais calmos a praticarem atos surpreendentes. Também por isso é que as mulheres histéricas sofrem de falta de circulação de sangue na cabeça. Portanto, quando vemos alguém digno de respeito e considerado normal praticar de repente um disparate ou usar termos irreparáveis, é porque, por uma fração de segundo, a anemia ultrapassou os 30%. Nesse momento, a pessoa pode até cometer suicídio ou assassinatos, pois passa a agir de acordo com a vontade plena do encosto, que a usa e a induz a atos totalmente animalescos. A principal característica desse quadro que descrevi é o posterior arrependimento. Quando a pessoa volta ao seu estado normal, fica profundamente insatisfeita com os atos que praticou. Passa a ter consciência de que falou besteiras e sente o terrível gosto da derrota. Percebe que agiu de modo impulsivo, tal como um animal que não pensa nas consequências de suas ações.